Bom dia, queridos, a paz do Senhor. Estou fazendo uma pergunta para o Calanguinhos. Falei, você sabe o que eu vou pregar hoje? Você sabe o texto que a gente vai falar hoje? Ele falou, não. E todo momento, na condução da direção dele, ele vinha confirmando o que a gente vai meditar nessa manhã. Isso é a resposta de que há um doce espírito aqui, que está controlando tudo o que está sendo feito nesta manhã, nesse lugar. Vamos adorar o Senhor através da palavra dele agora também. Acho que tenho aqui os pedidos de orações. Obrigado, Thalita. Nós vamos fazer esse período de oração agora. E você vai lembrar das pessoas que você sabe que estão necessitadas de cura, de alívio da sua alma. Então, eu peço que você ore também juntamente com essas orações aqui. Oração pelo Luciano, que está de cama há 3 semanas com o nervo ciático inflamado. Nenhum medicamento está conseguindo tirar a dor. O Luciano é a esposa da amiga da Tati. Vamos orar por ele. É terrível, uma dor incessante. Oração pela Sofia, de 6 anos, que está internada com saturação baixa e suspeita de Covid. Vamos orar pela Sofia. Ana pede oração pelo Arthur, o resultado do exame de um caroço no seu pescoço. E o resultado foi maligno e eles vão ter que cuidar disso agora. Então vamos orar pelo Arthur. Oração pela Solange, está diagnosticada com fibromialgia, está deprimida, está com dor. Isso é uma doença terrível que deixa tudo doendo. Eduardo pede oração para Leandro. Ele sofreu um acidente de moto e precisou fazer uma cirurgia, amputou o pé. Ele passa bem, está com quadro depressivo. Carmen pede oração também. A Ana Paula também pede oração para levar conforto por problemas de saúde. Vocês perceberam quantos problemas difíceis? Mas nós temos um Senhor que sabe exatamente o que nós temos passado. Então você vai agora fechar os teus olhos mais uma vez. Nós vamos pedir por essas pessoas e orar por aqueles que você quer colocar nas mãos do Senhor nesta hora, nesse momento. Fecha os teus olhos, vamos orar. Senhor, nesse momento nós oramos. Oramos, Pai, pedindo que a Tua graça, que a Tua unção, que o Teu cuidado esteja sobre estas pessoas. São quadros, Senhor amado, de depressão e problemas que, se nós nos colocarmos no lugar dessas pessoas, talvez não saibamos como lidar. Mas o que nós pedimos agora é que Tua graça especial, para passar cada uma dessas situações, acolha cada uma dessas pessoas. E que Teu Espírito Santo poderoso, que é poderoso em curar, que é poderoso em aliviar, Senhor amado, os sentimentos, que é poderoso em direcionar, possa fazer o seu efeito nessa hora sobre cada uma dessas vidas. Oramos também por todos aqueles pedidos que são colocados nesse instante, diante de Ti. Nós não temos poder nenhum em nós mesmos, nós não temos capacidade nenhuma de curar alguém por nossos próprios meios, mas nós cremos num Deus que é poderoso, num Deus que cura, num Deus que liberta, num Deus que transforma as nossas vidas. Assim oramos e Te pedimos, Pai, que agora essa palavra, ela seja realmente a palavra sem nenhum tipo de interferência humana, porque, Senhor amado, eu quero ser só um canal que traz aquilo que a Tua palavra já disse e o propósito dela para nossas vidas nessa manhã, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém, amém. Abra a tua Bíblia na carta de Tiago, capítulo 1. Vamos ler os versículos 2, 3 e 4 de Tiago 1. Tiago 1, 2, 3 e 4. Estou lendo na versão NVI, que vai dizer assim, ó. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria de passarem por diversas provações. Não é para rir, viu? Quando você lê isso aí. Porque dá vontade de rir. Como assim? Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Mas aí a gente entende, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma até aqui.
Esse Tiago que está falando aqui, ele não foi discípulo de Jesus. Ele foi irmão de Jesus. E esse Tiago que está escrevendo essa carta que você está lendo, ele não escreve uma carta para uma igreja em si, para uma localidade só. Ela está na categoria de cartas gerais. Esse Tiago, irmão de Jesus, ele não andou como um discípulo de Cristo, mas depois que Jesus ressuscita, ele aparece para esse Tiago. E esse Tiago agora, convertido, esse Tiago agora crendo em Cristo como Senhor, não só como seu irmão, ele se dedica, a sua vida toda ele se dedica lá em Jerusalém a ser um líder dos cristãos judeus, que são judeus convertidos ao cristianismo. Esse cara foi um grande líder. Podemos dizer que ele foi um grande pastor daquela época. Ele cuidava de pessoas. O Tiago tinha a preocupação com aqueles que, judeus, entendiam que Cristo, aquele que era o esperado, o Messias, já tinha vindo, tinha ressuscitado, subido ao céu, e agora ele continuava essa obra pregando para essas pessoas que se convertiam. Tiago era um grande líder. Alguns historiadores vão chamar ele de Tiagão. Não sei se ele era grandão ou se a obra que ele fazia era tão grande assim. Nessa carta que a gente está lendo, ele não está preocupado com a teologia. Ele não está, nessa carta, se você ler ela todinha, você não vai ver falar sobre a crucificação de Cristo na carta dele. Nós não vamos ouvir falar de ressurreição. A gente não ouve falar de ascensão de Cristo, a segunda vinda de Cristo. Mas a linha que ele pega, o pensamento que ele pega é comportamental. Como um crente em Cristo Jesus deveria se comportar. Como ele deveria viver. Como ele deveria se conduzir em meio às situações da vida. É isso que o Tiagão está falando aqui. Ele vai mostrar o que é a vida cristã de verdade. Ele vai mostrar as características da vida cristã que tem uma forma definida. O que característica representa um cristão. E eu vou dizer para vocês, ele não coloca nada na sua carta sobre o tipo de roupa a se vestir. Porque isso não caracteriza quem crê em Cristo Jesus. Não é o tipo de roupa. Não é o corte de cabelo, ainda bem, graças a Deus. Não é a igreja que você vai, a placa da igreja, o nome do pastor, se o cara é bom de mídia ou não. Não é isso que caracteriza ser cristão. Não é o rigor da linguagem que se usa, coloquial, totalmente correta. Não é isso que caracteriza um cristão. Também não são as suas técnicas de pregações. Tiago vai falar como que se deve viver um cristão, mas ele não vai abordar nenhum tipo dessas características. Ele vai falar assim, um cristão deve viver desta forma, sem abordar essas particularidades. Bom, estando dentro desse entendimento, o que ele vai falar nesse trecho que a gente leu? Ele vai falar algo que, como disse o Lucas, mais conhecido como Calanguinho aqui na igreja, que estava dirigindo agora há pouco, louvor, que, diferente de outros lugares que cansam de dizer que, olha, você acredita em Cristo Jesus, segue a palavra dele e você não terá mais problemas. Esse escritor dessa carta vai na contramão desse pensamento torto. E ele vai dizer, cristãos têm problemas, cristãos têm provações. E você está dizendo, achei que era só eu. Ou achei que eu não era cristão de verdade. Os cristãos têm crises pessoais. Quem crê em Cristo Jesus tem crises e muitas vezes crises violentas. Depressões, emoções conturbadas. Quem crê em Cristo passa por tribulações que muitas vezes desorientam. Quem crê em Cristo passa por relacionamentos complicados que confundem a cabeça, passam por lavar roupa suja com Deus, entendeu? Quem é cristão de verdade não está livre dessas coisas. Cristão de verdade tem problema também. Aliás, tem problema. Seguir a Cristo não é um seguro contra problemas. Os cristãos sofrem como qualquer outra pessoa de outras situações. Cristãos têm problemas, têm provações. Agora, a pergunta que fica no texto que a gente leu, como pode a provação, a adversidade, trazer algum tipo de grande alegria? Isso é uma piada?
É que o nosso estilo de vida, na verdade, é um estilo de vida orientado para o prazer, entendeu? Então, nós estamos num meio que tudo é pelo prazer. É o prazer do paladar. Então, nós queremos comer coisas que são reconfortantes. E agora a gente começa a ficar com fome de novo. Aquela batata frita no óleo, entendeu? Porque no air fry fica saudável, mas quando você pega uma que é frita no óleo, e se o óleo estiver escuro, igual aqueles óleos do centro de São Paulo, o sabor é diferente. A comida reconfortante é o que dá prazer. Existe um programa chamado, como que é, Débora, o nome que você assiste lá? Quilos Mortais. Lembrei. Mas sabe como que a gente assiste Quilos Mortais lá em casa? Comendo. Porque, na verdade, você está vendo a situação de uma pessoa tão complicada. E olha como lutam aquelas pessoas para conseguirem perder os seus quilos. A gente tem alguns programas que a gente ora pelas pessoas, além de estar comendo, mas que dificuldade, mas elas encontraram naquele pouco prazer, porque a vida não lhes dá mais nenhum prazer. Isso é para qualquer um de nós. A gente torna-se compulsivo em comer, porque é o único prazer, é um prazer. Nós somos voltados para o prazer. Sabe, quando a gente é mais novo, a gente não percebe que a gente também está sempre procurando prazer. Você termina de fazer uma coisa legal com uma criança, você está cansado porque é adulto, você às vezes pagou um preço por aquilo, e você está assim, nossa, hoje a gente arrebentou, fez tudo o que a criança queria, terminou, voltou de um parque, você está cansado, ela fala assim, o que nós vamos fazer agora? É o prazer, é de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Essa é a nossa orientação. A nossa sociedade considera o prazer a finalidade da vida. O fim de tudo que a gente quer acaba sendo o prazer. Consumir algo que nos dá prazer. Tem gente que tem prazer em comprar. Prazer em ir lá e comprar. Nossa, eu comprei, só que aí tem que comprar de novo, porque é esse o prazer. É o único prazer que está lhe sobrando. Então somos assim, colocando o prazer como o bem máximo a ser alcançado. Tudo que é desagradável, então, tem que ser evitado. Tudo que é difícil tem que ser evitado. Tudo que é igual, muitas vezes, tem que ser evitado. Comer arroz e feijão sempre tem que ser evitado. Ir no mesmo lugar sempre tem que ser evitado. Isso é um perigo, porque quando isso invade a gente começa a questionar se todo domingo você tem que estar aqui, porque, afinal de contas, é tudo parecido. E você se acostuma com a presença e com a graça do Senhor. Tome cuidado com isso. Porque a gente está sempre em busca do prazer. Você pode ver que quem tem um vício em alguma droga, a dose sempre tem que ser maior. Porque o prazer da primeira vez, ele já foi superado. E aí tem que ser uma droga mais forte. E aí tem que ser algo mais poderoso. E aí tem que ser um arrebatamento mais forte. E aí tem que ser uma experiência espiritual mais forte. E aí tem que ser um manto espiritual do Altíssimo que vem e te arrebata. E aí agora não posso mais receber sua presença. O crente agora tem que flutuar no culto, que senão não vale. Tome cuidado com isso. Tiago vem colocando algo aqui que incomoda a gente, porque ele está dizendo, a provação da vossa fé produz perseverança. Não é assim, da ótica de Tiago, o que vai fazer a gente crescer não é só o prazer. Na linguagem de hoje, a Bíblia foi traduzida da seguinte forma, o versículo, pois vocês sabem que quando a sua fé vence as provações, ela produz perseverança. A alegria vem quando a sua fé vence. E há um prazer, sim, quando você vence algo que você estava ali acreditando, orando, e vem a resposta. A alegria vem quando a sua fé vence. As dificuldades existem, então, para ser vencidas. E é possível vencer as dificuldades? Sim, mas não no nosso poder. Por isso, nessa manhã aqui, nós nos entregamos a um poder que vem do Senhor. Porque todos que entraram aqui, com certeza, têm um tipo de provação. Seja ela emocional, financeira, relacional, com Deus. Mas nessa manhã, a boa notícia,
a boa nova, o evangelho nessa manhã está dizendo assim: nós podemos vencer no poder do amor de Cristo Jesus. Isso é poderoso. O cristão deve se alegrar na aprovação, não por causa da aprovação em si. Nossa, que legal, o diagnóstico deu maligno. Ah, que beleza, como eu estou alegre. Não é isso. Não se trata disso, abre a sua mente. Não é disso que a gente está vendo o Tiago dizer aqui. Não é que quando a gente perde alguém querido, nossa, que coisa gostosa que está acontecendo agora. Que alegria. Isso aí, se não é loucura, é falsidade. A gente sente o baque, a gente sente a situação, mas a alegria ela vem no meio da vitória, no meio da perseverança desta dificuldade que você tem passado. É isso que vai levantar você no meio dessa tribulação que te empurra, sempre te empurra para baixo, mas tem algo chamado perseverança e graça de Deus que nos levanta e nos mantém de pé. Sabe o que acontece quando a gente começa a crescer? A vida de adultos, eu estava falando até com o Lelinho agora há pouco, e com alguns outros, a vida de adulto não é para amadores. Que saudade de quando eu tinha 16. Quem tem 16 hoje, vocês vão ter saudade dessa época. Eu sei que tem as suas complicações de ter 16, Sara Pindeiro. Minha filha, aproveita que você está com essa tribulação aí da sua época. Vence ela. Quando nós passamos por tribulações, nós deixaremos, se vencermos e se perseverarmos, deixaremos de ser mimados. Diga assim, eu deixo de ser mimado. Deixamos de ser frágeis, deixamos de ser inseguros e nos tornamos experientes. Eu estou hoje com 4.8 e não estou ficando velho, estou ficando experiente. Alguns me chamam já de tiozão, mas eu sou mais experiente do que eu era antes. Eu sou menos mimado do que eu era antes. Eu sou menos inseguro do que era antes. Eu ainda estou aprendendo, porque só comecei a virar homem depois que comecei a enfrentar as situações e perseverar e crendo no Deus que eu sirvo, vencer e ver que eu posso ser vencedor pelo poder de Cristo Jesus. Isso me deixou mais seguro, isso me deixou mais maduro e mais bonito. A minha mãe acha e minha esposa também. Elas acham isso. Agora, vamos lembrar de alguém que passou por essas situações. 2 pessoas eu quero falar para vocês verem como isso é real. Quando a gente olha para Davi, o rei Davi, nós vamos perceber que entre cuidar das ovelhas no pasto e o trono, existiram várias situações de dificuldades e provações. Você lê a história de Davi, era uma atrás da outra. Dentre elas, uma que é muito conhecida, que a gente aprende desde a escola bíblica, que entre as ovelhas e o trono tinha um gigante filisteu, chamado isso. Como que era o nome do gigante? Golias. E eu vou dizer para nós nessa manhã, entre os sonhos de Deus para a nossa vida, entre os sonhos que nós temos gerado no coração através do que Deus toca, e nós, existe algum tipo de gigante. E ele deve ser derrotado. Ele não desistiu, Davi, quando foi levar os pães que o seu pai tinha dito para ele levar para os irmãos que estavam na frente de batalha, e aí tinha lá o gigante já quase 40 dias desafiando aqueles homens que tremiam só de ouvir a voz dele. Quando passa o Davizinho lá, ele fala, o que esse incircunciso está falando do meu Deus? Eu vou contra ele. E aí, no versículo 17, no capítulo 17 de 1 Samuel 37, tem esse versículo que diz assim, disse mais Davi, o Senhor me livrou das garras do leão e do urso, ele me livrará das mãos desse filisteu. E então disse o Saul a Davi, vai-te, e o Senhor seja contigo. Tem gente nessa manhã aqui que já passou por grandes tribulações, grandes provações, e você está aqui porque Deus tem te dado vitória. Apesar de você ter as marcas dessas lutas. Tem gente aqui que parece que perdeu parte de si, porque nessa batalha foi muito ferrenha, foi muito complicada, mas você ainda está aqui nessa manhã. Isso significa que você já pode ter derrotado algum tipo de leão. E talvez alguns aqui estão derrotando o leão e o urso.
E você vai sendo preparado para levantar-se diante dos gigantes e também derrubá-los. O que quer dizer isso aí? Qual que é o entendimento disso? É que nessa perseverança você não pare, a sua vida não é só essa batalha. As batalhas virão, mas nós vamos vencendo uma por uma de cada vez, cada uma a seu tempo, sem nos aterrorizarmos, sem ficarmos desesperados. Estava falando com um amigo agora, no começo do culto. Ele falou, você tem percebido o cenário mundial como está? A bagunça, a convulsão do planeta. Faça uma leitura, talvez nunca antes na história da humanidade nós tivemos uma efervescência tão grande de insegurança do que vai acontecer no futuro. Pois bem, tem coisas que a gente não tem domínio, mas vença a batalha que está no seu domínio e fique preparado, porque talvez, e eu tenho isso no meu coração, talvez, esse Brasil vai se levantar como solução para o mundo, para a glória do Senhor Jesus. E nós estamos aqui para fazer essa nossa parte, para a gente continuar, Para isso você tem que vencer essa batalha aí. Levante-se, você que veio hoje nessa manhã, se entregando, dizendo, olha, é o fim para mim, eu vou me enfiar logo na cachaça, porque não tem jeito, eu vou logo acabar com tudo que eu tenho para a minha vida no sentido de perspectivas e sonho. Pare com isso hoje. Vença, se levante, fale com aquele que tem todo o poder nesta manhã de te dar soluções para a vida e receba a bênção do Senhor e seja vitorioso. Para a glória dele, em nome do Senhor Jesus. Agora, outra coisa que a gente percebe, vocês vão lembrar de um outro personagem que eu quero passar rapidamente aqui para você, e você vai lembrar dele. Quem lembra do José do Egito aqui? Quem lembra do José do Egito? Se você não leu na Bíblia, você deve ter assistido algum programa por aí do José do Egito, né? Em Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, capítulo 41 até o 45, é uma história fantástica de um menino chamado José. E a história de José parecia tomar um rumo totalmente oposto aos sonhos que ele tinha quando era menino. Para fazer uma sequência rápida aqui, o José foi jogado no poço pelos seus irmãos, vendido como escravo, feito escravo pelos irmãos também. Daí depois ele foi acusado de adultério na casa onde ele era escravo. Foi para a prisão. Na prisão, o camarada de prisão falou, deixa que quando eu chegar lá eu lembro de você. Esqueceu do cara, foi esquecido. Parece que está tudo dando errado, né? Ao invés de melhorar a vida do José, quando você está lendo, você fala, que cara azarado. É uma atrás da outra, parece que ele só está afundando. A situação parecia piorar cada dia mais. Mas quando a gente continua lendo e persevera em ler a história também, nós percebemos que ele estava sendo conduzido para o lugar onde Deus queria que ele estivesse. Cada tribulação fazia com que ele chegasse mais perto do ponto do auge onde ele estaria. Muitas vezes Deus não fala diretamente para a gente, mas as circunstâncias vão nos conduzindo exatamente para o lugar onde Ele quer que você esteja. O que tem a ver isso com você? Eu não sei, mas Deus está te levando para onde Ele tem que te levar. Gente, por que agora esse meu tendão rompeu, eu tive que operar meu pé? Deus está te levando para o lugar onde Ele quer que você esteja. E arrastando toda a família junto. É assim que Deus vai fazendo. Por que agora está essa situação lá na empresa? Por que está tudo parecendo... Talvez a gente não perceba, mas Deus está nos colocando exatamente aonde Ele quer que nós estejamos lá na empresa. Por que na família está complicado agora assim, desse jeito? Eu não sei te falar. E talvez Deus também não te fale. Mas esta situação pode estar te levando exatamente para o ponto onde Ele quer que você esteja. Aí, a gente entende quando chega no capítulo 45, versículo 8, pastor Nelson. Quando os irmãos, e isso eu lembrei, essa passagem veio toda no meu coração a partir da aula de quarta-feira. Quando a gente olha só para debaixo do sol, nós enxergamos tudo acontecendo para o mal, descendo a ladeira.
Mas quando nós olhamos para cima do sol, nós percebemos um Deus que nos conduz em vitória, apesar das dores das situações. E aí, quando os irmãos que venderam José, e agora ele como governador, eles vão lá porque tinha uma série de situações e uma tremenda seca, e aí toda a região comprava os cereais lá com ele, né, com José, do Egito. Ele percebe que os seus irmãos vieram comprar, e aí tem toda a história que, no fim das contas, eles estão numa sala. E eles chegam naquela sala, e você sabe, isso foi lindo aprender na quarta-feira. Quem estava aqui na aula aprendeu isso comigo. Ele não teve nenhum tipo de comportamento de, olha como ele estava lindo na foto, soberano. Olha o José preparado por Deus, que quando os irmãos chegaram, ele estava assim, ó, de boa. Chegou os irmãos, falei, aí galera, tudo bem? Vocês me venderam? O texto diz que ele chorou copiosamente quando viu os irmãos. As emoções estavam lá. Ele ficou perturbado com aquilo, falou, meus caras estão aqui. Olha tudo que passou, olha como para mim estava tudo descendo e agora eles estão aí. Mas ele poderia ter mandado matar, mandado prender. Mas naquela hora, dirigido por Deus, sua mente, ele encontra com seus irmãos se arrependem, ficam desesperados, o cara agora é o número 2 do planeta Terra. E agora eles se submetem a ele, e ele podia falar qualquer coisa, mas ele preferiu entender que todo aquele caminho foi trilhado porque Deus conduziu ele nesse caminho. E ele responde no 45:8. Depois de ter chorado, deve ter tremido, deve ter perdido, ficado quase desmaiando, porque o coração disparou, porque como humanos nós somos assim. Mas ainda assim, ele teve a capacidade de entender e dizer assim para os seus irmãos. Quando eles pedem desculpa, fala, olha, você sabe o que a gente fez. Aí ele fala assim, portanto, não foram vocês que me mandaram para cá, mas foi Deus. Ele me pôs como mais alto ministro do rei. Eu tomo conta do palácio dele e sou governador de todo o Egito. Esse era o momento da grande alegria. Tanto Davi como José foram lapidados nessas situações, foram preparados nessas situações. Cresceram, amadureceram, deixaram de ser mimados nessas situações. Davi comeu o que tinha para comer, ficou com sede, até que chegou no trono e tinha para comer o que quisesse, e beber o que quisesse beber. José passou sede, passou fome, até que se tornou o segundo do mundo, e podia comer o que quisesse, beber o que quisesse, dormir na cama que quisesse. Quantos de vocês aqui têm histórias difíceis de vida, em que tiveram que comer o que tinha e muitas vezes não tinha, e hoje você pode comer o que quer, hoje você pode dormir porque tem uma cama, se alegre com isso, e aí você vai entender que Deus está te conduzindo para algo maior e não menor. E se Deus está levantando essa nação, o Brasil, você brasileiro, você que está aqui, então seja de testemunho, seja maduro, porque vai chegar a hora em que nós nos levantaremos como aqueles que são os que pregam o Evangelho e continuam firmes até que Ele venha. Aí o versículo 3 diz assim, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Prova da nossa fé produz perseverança. A palavra usada para perseverança aqui é a ação de permanecer, de sofrer, de suportar algo com calma e até mesmo heroicamente. Quem aqui já teve uma situação de perrengue de verdade? De verdade, você fala, eu tive que ficar calmo naquela hora. Não é uma atitude passiva. A perseverança, ela é uma atitude dinâmica, ela é ativa. Você faz, você permanece porque você faz, você decide ficar, você decide permanecer. É um comportamento no meio de uma prova tão difícil, que você fala, eu não saio daqui, eu vou ficar. É isso que é perseverança. A minha pergunta é, como que você está no meio dessa prova que você está passando? Todo mundo aqui tem prova. Todos temos. Permaneça, persevere, mantenha calma.
Ela é usada, essa palavra perseverança, em conexão com a palavra fé. É um produto de uma fé que é ativa. É um produto, a perseverança é porque você acredita que vai ter um final melhor do que esse. E de que você vai lá, se não entender nessa terra, nós vamos entender na outra. Mas nós vamos entender. Perseverança é aquela virtude que faz o homem, o ser humano, continuar avançando, mesmo sob os golpes. Tem gente que está levantando e parece que está tomando uma surra por dia da situação da sua vida. Permaneça, porque vai chegar a hora que você vai entender que você está indo para um caminho melhor. Quando nós enfrentamos uma crise e suportamos, nós tornamos o nosso caráter e a nossa fé mais perseverante, mais viva, mais presente. Eu estava falando com uma irmã ontem, encontrei com uma querida. Ela estava ali preparando, ontem teve o bazar, foi muito bom, louvado seja Deus, você que ajudou a gente no bazar, quem trabalhou no bazar. E eu estava falando com algumas irmãs quando eu cheguei sobre realmente o que eu estava preparando para pregar hoje. Essa palavra estava lá borbulhando no meu coração. E aí eu estava dizendo exatamente isso para elas. Não é fácil, a vida de adulto não é fácil, isso que eu disse para vocês agora aqui. E dizendo para elas que tem que suportar essas situações, de que a gente deve continuar. E elas dizendo, olha, é verdade, que tem prova todo dia, que a situação não tem sido fácil. É isso para todo mundo. Nessa manhã o Senhor está dizendo para nós, é para ir, é para esse caminho, é para te levantar em meio a isso que eu estou dando essa palavra para vocês hoje. Versículo 4 diz, e a perseverança deve ter ação completa. E nessa hora eu vou fazer você passear um pouquinho. Você tem aplicativo aí de Bíblia? Você está com a sua Bíblia aí? Abra a tua Bíblia, o seu aplicativo, em Lucas 21:19. Olha que da hora isso aí. Lucas, se você não tem, você vai prestar atenção, que é pequenininho o versículo. Lucas 21:19. O que é isso aqui? É o finzinho de um sermão, ou melhor, está no meio de um sermão profético de Jesus. O que é um sermão profético? Escatológico, aliás, de Jesus. Ele está falando das coisas do fim. Eu acabei de dizer que o cenário mundial está uma loucura, né? Parece que a gente está caminhando para o fim. Mas olha o que Jesus diz, pastor Nelson, no meio do sermão escatológico. Diz assim, é perseverando que vocês terão o quê? A vida. Você achou o versículo aí? Lucas 21:19, Jesus diz, é perseverando que vocês terão a vida. Outro versículo que eu quero que você leia comigo, abra sua Bíblia em Romanos 5, vai lá, eu vou esperar você abrir em Romanos 5. Romanos 5, do 1 ao 5. Vamos ver as referências, a Bíblia explicando a própria Bíblia. Hoje a minha língua está... Diz assim, ó, Romanos 5, 1. Vocês acharam? Tem umas folhinhas balançando aqui. E diz assim, tendo sido, pois, justificados pela fé, tenhamos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Agora olha o 3 em diante. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz o quê? Estamos lendo isso aqui, ó. E a perseverança, um caráter aprovado. E o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo, que Ele nos concedeu. Aleluia. Você está sem esperança nenhuma, você está desesperado, porque desesperado é sem esperança. Eu não tenho esperança em nada, eu não espero mais nada. Espera aí. Você viu aqui que nessa condução do versículo aqui, diz que a esperança vem depois de um caráter aprovado, que também é fruto de uma perseverança? Vocês perceberam isso? É água? Talvez a tua falta de esperança, ou a minha, seja uma deficiência no meu caráter, no teu caráter. Você já parou para pensar isso?
Um caráter que é um caráter forjado por Deus, sempre vai esperar. Se você está desesperado, talvez seja algo no teu caráter que precise ser mudado. Nessa manhã, o Senhor pode estar te dando a chave de por que você está tão sem esperança assim, em tudo que está fazendo. E aquele que é o transformador de caráter está aqui nessa manhã. Ele se chama Jesus Cristo de Nazaré. A última menção ou citação está na primeira carta de Pedro, abra lá. Primeira carta de Pedro, versículos 6 e 7. Olha só que interessante. Primeira carta de Pedro. Esse Pedro dessa carta aí é o Pedrão pescador, viu? É o Pedro que andou nas águas e depois caiu, e que Jesus pegou ele pela mão. É esse Pedro que escreveu essa carta. Primeira de Pedro, capítulo 1, versículos 6 e 7. Diz assim, está lá para o finzinho da Bíblia. Nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé de vocês tem muito mais, que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Aleluia. Agora vocês entendem porque na hora que eu peguei aqui, eu falei para o Calanguinho, você sabia o que eu ia pregar? E ele não sabia. Você falou de prova, de provação, não falou? O tempo todo na sua condução. E a palavra do Senhor está dizendo, essa prova aí é para te fazer crescer. Não é o fim. Nós estamos sendo polidos. E não é fácil, a gente geme, a gente chora. A gente toma chá e toma um remédio, e aí vai, e fica. E topa com um e reclama. Queridos, é aqui, ó. A palavra hoje está dizendo, para que está acontecendo isso? O versículo 4 diz assim, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros. Ou em outras versões diz esse trechinho, para que sejais perfeitos e completos. O significado pode apresentar vários sentidos aqui, mas perfeito pode ser adulto, pode ser maduro, plenamente desenvolvido. No Antigo Testamento, a palavrinha traduzida aqui, ela era usada para designar maioridade, aquele que já está maior de idade, que pode tomar decisões. Ou no mercado, quando você ia lá e olhava um produto que já estava maduro, uma fruta, você usava essa palavrinha, ela está pronta para ser consumida. É para isso que nós estamos sendo aprovados, para chegar na estatura perfeita. Então a gente começa a entender que não adianta fugir das lutas. Essas lutas aí são, na verdade, a nossa faculdade que Jesus tem colocado diante de nós. Você está sendo feito melhor. Nós estamos sendo feitos melhores. A gente tem que enfrentar. O finalzinho do versículo 4 diz, sem lhes faltar coisa alguma. Então, é isso. Por que que tantos cristãos estão reclamando que está faltando tudo? Porque não está nessa sequência. Vai continuar faltando, meu irmão. Você faz a viagem top, vai para Cancún, fica lá no melhor lugar, mas ainda vai estar te faltando coisa, porque você ainda não está maduro na sua fé, você não está valorizando o que tem que valorizar, você se esqueceu de onde veio. Hein, Nelson? Pastor Nelson, a gente quando esquece de onde veio, não glorifica a Deus por onde está. Você entende isso? Essa prova está te fazendo crescer, e para a glória do Senhor você vai entender isso nessa manhã, como eu também estou entendendo. Sabe, aí fica aquela frouxidão toda. Ai, mas como que está ruim? Cara, tu está comendo, está bebendo e está reclamando. Está com dinheiro no banco e está desesperado. Para provar para você que não é isso que te garante. Não é isso que me garante. Compra um carro melhor do que o outro e nunca está satisfeito. Isso não te garante. Andava de Fusca 7.4, cai nos pedaços. Agora está de carrão e está reclamando. E o ciclo vai se movimentando. Quando o cara chega lá na Cherokee, esta Blaster
Aí ele começa a olhar para o Fusquinha e fala, nossa, queria ter um Fusquinha de novo. Que a gente nunca é satisfeito. Tinha que falar do Fusquinha, porque eles são o máximo. É porque a gente está focando do jeito errado a vida cristã. A vida cristã deixou de ser entendido como luta. A vida cristã é uma luta. A vida cristã é comprometimento com Cristo, com um tempo na agenda para Ele. Quando você levanta cedo e vem para a igreja, ouvir esse careca falar aqui, tentar não atrapalhar a palavra do Senhor, porque você tem um compromisso, isso é vida cristã. Ah, mas se aparecer uma coisinha melhor, será que tem alguma coisa melhor? Tem uma formulazinha 1 para a gente assistir, então daí já não dá para ir para a igreja. Mas quando a gente é cristão e luta de verdade e está sendo maduro, você sabe a importância de estar na presença com os outros cristãos, porque aqui o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Aí você se esforça, aí eu me esforço, porque eu não venho à toa aqui. Eu não venho só porque a banda é da hora, os caras tocam pra caramba, o Lelinho faz um solo da hora. É da hora ver isso, é legal, é gostoso. Isso faz parte da nossa festa, mas o ápice da festa, o máximo da festa, é gente crescendo, é gente deixando de ser mimizento e dizendo, mesmo em meio à luta, eu continuo firme, eu vou lá, porque eu sei em quem eu tenho crido. Nós temos que ser exemplo de luta, de firmeza. Mas não. Aí quando a gente começa a ser fraco, frouxo desse jeito, a gente fica esperando do Estado, que o Estado tem que me ajudar. O Estado tem que fazer a parte dele, você tem que fazer a sua parte. E Cristo em todos, para a glória do Senhor Jesus. Aí você espera em um, espera em Cristo. Espere no Senhor. A vida cristã deixou de ser suportar um ao outro. Então eu sou tão individualista, eu sou tão anticristão, que eu vou só aonde tem gente que eu gosto de estar junto comigo. A igreja é esse lugar que é a contramão disso. É o lugar onde a gente se suporta. Não é, nossa, tem que suportar esse cara. Aí você pega alguém que tem convicções diferentes de você, do time que torce. Infelizmente, nem todos são corintianos, isso é uma verdade. Isso acontece. E depois o Nelsinho, quando ele vier, ele pode ter a palavra. A gente vai lidar com gente que não é da mesma escolaridade aqui, e você se preocupa com ele. Sabe? A vida de cristão é muitas vezes pegar alguém que você vai além do contrato que você tem com ele, sabe? Falando com um amigo meu, por mensagem, ele disse o seguinte: o nosso vínculo com esse rapaz, que é uma pessoa da empresa, ele é só profissional, mas a gente está indo além. A gente tem uma pessoa na empresa que está com problemas. E nós descobrimos agora, eu descobri que ele não está só com problema de saúde, ele tem outros problemas. Não está conseguindo ir trabalhar. Mas ser cristão é olhar para essa situação e ir além dos contratos. Nem sempre dá para fazer isso, mas às vezes o Senhor nos levanta para isso. Ser cristão é estar aqui na igreja, sentado do lado de alguém que você jamais teria afinidade em qualquer outro lugar, mas você chega aqui e se submete a isso, porque é uma luta e você suporta em amor um ao outro. Suporte diz suporte, tá? É igual desse ventilador. Ele está suportado por esse Lzinho aí, ó. Isso é suporte. Não é tolerar. Ah, como que eu tolero? Aqui é um lugar onde você se preocupa com o próximo. A vida cristã é uma dádiva, uma misericórdia, não é uma fuga. O verdadeiro cristianismo, ele é forte, sim. O verdadeiro cristianismo é desafiador das estruturas de uma sociedade decadente, onde querem mexer em tudo. Onde querem levar tudo para um lado só. A vida cristã se levanta em meio a tudo isso. O cristão é um lutador, é um agente transformador. Mas nós estamos como consumistas muitas vezes. Ah, o que vai ter lá na igreja? Deixa eu ver o louvor. Ah, eu não gosto desse louvor. Ah, eu não gosto desse pastor. Ah, eu não gosto desse banco. Ah, eu não gosto desse ventilador. Porque nós entramos na igreja muitas vezes como se entra num shopping, como se entra numa loja em que você vai lá porque o ar-condicionado ou o cheirinho frufru que colocam lá no ambiente é o máximo para você. A igreja é um lugar de luta, é um lugar de entrega, é um lugar de relacionamento com o próximo e com Deus. E se você começar a ser mimizento na igreja, você deixa de ser igreja. E você só vai até a igreja.
Você vem aqui e não contribui com uma obra que você faz parte. Você dá uma esmola, querendo em contrapartida uma palavra que massageie o seu ego e que deixe você felizinho e que você vá embora feliz. Isso você já tem na mídia, nos coachings, nos treinadores de egos massageados. Mas Jesus veio para denunciar esse tipo de coisa e te fazer e me fazer mais forte do que isso. O cristão tem uma preocupação como Cristo de denunciar o mal, de combater onde quer que ele se encontre. Então nós vamos concluir agora, já estou concluindo a palavra. Quem é cristão de verdade, mesmo em meio às tribulações, não pode, não deve viver murmurando pelos cantos. Isso não quer dizer que você não se entristeça, ou que não compartilhe, ou que não peça oração, não é nada disso. Murmuração, você entende o que é? É o derrotado. Como que você está? Ai, é o hard. Quem é do tempo do hard? Oh céus, ó dia, ó azar. Você não é esse cara. Você é nova criatura em Cristo Jesus. Você pode dizer, olha, está difícil, estou numa luta, mas eu continuo crendo naquele que me fortalece. Reclama e reclama. Derrotado. O evangelho não é par de muletas para a gente se arrastar pela vida, não. O evangelho não é sedativo, não é o ópio dos ignorantes, não. Muitos taxam o evangelho do ópio dos ignorantes. É só quem não estuda que vira crente. Isso é uma mentira do inferno. Quem crê no Senhor Jesus é inteligente. E nós estamos aqui porque nós somos inteligentes, sim. O evangelho é um chamado para a maturidade. O evangelho é um chamado para lutar. O evangelho é um chamado para vencer. O evangelho é um chamado para crescer. Diga assim, é para crescer. E Efésios, Paulo vai dizer uma pérola para os Efésios, lá no capítulo 4, versículo 13. Não precisa abrir agora, presta atenção em mim, o que o Paulo está dizendo. Até que todos cheguemos à unidade de fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Depois ele vai continuar dizendo, para que vocês não sejam levados por todo o vento de doutrina e sejam enganados por qualquer um mimizento que vem dizendo que você é a florzinha especial de Cristo Jesus e que não pode ter problema nenhum. Quando a gente cresce, a gente toma a porrada, toma a cacetada, levanta, e como disse a pastora, trazendo o ditado popular e a música popular brasileira, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima, em Cristo Jesus. Não em si mesmo. Isso tudo não vem da gente. Isso tudo vem do poder de Deus. Isso tudo vem da coragem que vem dele. Lá em Efésios, aliás, lá em Hebreus 11, é exatamente isso que está sendo destacado dos heróis da fé. Eles, na sua coragem, permaneceram firmes, como quem vê o invisível. Diga assim, como quem vê o invisível. Eles tinham um caráter tão transformado que continuavam esperando no que não estavam vendo. É isso que está faltando. Mas nós estamos encarando uma futilidade de evangelho. Ai, pastor, fala uma palavra para mim para eu ficar felizinho. Essa é a palavra para ficar felizinho. Esteja em Cristo Jesus, tome as decisões corretas, continua firme, resiliente, perseverando, transforme o teu caráter, tenha esperança em Cristo Jesus e perceba que Ele está te levando e me levando para algo melhor. Essa é a palavra. Quer ficar feliz? É essa a palavra do Senhor. Nós podemos superar esses problemas através da providência de Deus e descobrir a beleza de depender somente dEle. Diga assim, eu devo depender somente de Deus. Amém. Fecha os teus olhos para a gente orar. Senhor, obrigado por tua palavra. Obrigado porque, Senhor amado, hoje nós podemos entrar aqui e analisar as tribulações que temos passado e elas são tantas. Isso quer dizer que a gente precisa de muita transformação. Isso quer dizer que a gente precisa de ser lapidado bastante ainda.
não só individualmente, mas também como sociedade, como igreja de Cristo na terra, como igreja de Cristo no Brasil, como igreja de Cristo em São Paulo, como igreja de Cristo na Vila Maria, como igreja de Cristo na Rua Cobb. Nós somos lapidados e somos realmente mudados quando estamos realmente entendendo, Senhor, que Tu estás nos transformando o nosso caráter, que nós possamos continuar tendo esperança em Ti, para a glória do Teu nome. É que nós pedimos, para a glória do Teu nome, é que nós Te agradecemos. Amém, amém.